Doutor Bastos, para dar início à nossa pauta de hoje, eu vou trazer para que o senhor possa também apresentar o seu ponto de vista sobre uma das situações que foi uma das mais comentadas nas redes sociais no último final de semana em Itapajé, que foi um caso envolvendo um grupo de pessoas que foram impedidas de ter acesso ao local onde fica a Pedra do Frade, esse importante monumento natural que é cartão postal de Itapajé. A propriedade, ela fica numa área particular, né, pertencente ao empresário itapajense Fernando Rocha, e é gerida atualmente pelo empresário Magela. Inclusive, nós conversamos com o Magela sobre essa situação e ele informou que a visitação ao local, ela sempre foi liberada, no entanto, e gratuita, porém é necessário fazer um agendamento prévio. Segundo ele ainda, neste mesmo dia em que esse grupo não teve acesso, o Magela recebia visitantes de Curitiba pela manhã e à tarde já havia sido reservado para outro grupo de Fortaleza. O responsável pelo local também alerta que no momento há uma série de medidas sanitárias por conta da pandemia, da Covid-19, e sendo uma delas a limitação de pessoas, de 20 pessoas por horário de visitação. E que neste caso ele havia até então orientado este grupo de Itapajé a marcar uma nova data para que fossem apreciar as paisagens lá no Frade de Pedras. E por conta disso, o grupo ficou chateado, publicizou esse impedimento nas redes sociais e gerou-se uma polêmica sobre o acesso à Pedra do Frade, esse cartão postal de Itapajé. Para complementar, nós procuramos o advogado, doutor Marcelo Brandão, para que ele pudesse falar sobre o entendimento jurídico dessa situação. E ele falou-nos até então de que se não há um tombamento deste patrimônio histórico do monumento natural, os proprietários têm total autonomia de estipular as regras de controle de entrada e saída de visitantes do local. Ainda segundo o advogado, tal solicitação ela pode ser feita por qualquer cidadão comum junto ao IPAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Neste caso, o advogado falou de que se não há esse tombamento desta pedra, e nesse caso, em relação à visitação, deve realmente ser feito um agendamento de acordo com o que dizem os proprietários de terrenos no local. Ok, Maicon, tá feita aí a polêmica, que eu vou agora dando uma amenizada nisso. Eu queria tirar isso de uma polêmica. Eu acho que o nosso Frade de Pedra, nosso ícone, ele precisa de uma visão diferenciada, principalmente pelos órgãos públicos. Nós estamos deixando, de utilizar talvez o ícone mais importante dessa região. Me procure, tem a Galinha Choca lá em Quixadá, são poucos os ícones, que nós conhecemos aqui na nossa região, no estado do Ceará, por exemplo. Então, eu acho que não é hora de polemizar, é hora de tentar construir aí um novo cenário, de turismo, de visitação turística que o povo precisa fazer, e aproveitar aí a boa vontade do empresário. Eu fico assim preocupado, porque isso é de longas datas. Eu acho que foi no 85, quando ele fez a aquisição desse terreno, Fernando Rocha, empresário lá do norte do país, na época, ele itapajaense, de uma família tradicional, família Rocha aí, de Itapajé. Ele amealhou uma fortuna por lá e depois resolveu investir em Itapajé, e começou pensando no turismo, isso era nos idos de 85, 86, acho que foi na era do governo Tasso Gereissati, para a gente ter mais ou menos contemporaneizar aí esse tempo, qual era a época. E, infelizmente, a iniciativa pública nunca se interessou em ajudar. Eu lembro bem dele procurando prefeitos da época, governo do estado, para ajudá-lo a fazer a estrada, e lamentavelmente não conseguiu sensibilizar ninguém. E no final parece-me que ele foi quem fez com recursos próprios para que ele pudesse acessar, porque no inverno lá ficava muito difícil em virtude de ser muito íngreme.
Mas vamos aí, sem discutir o mérito da obstrução, porque hoje nós vivemos em um novo tempo, onde você precisa divulgar. Vocês lembram bem, eu vou fazer assim uma mudançazinha, na época que você tinha que comprar um CD de um artista para poder ouvi-lo. Como é que é feito hoje? Ele coloca imediatamente na internet para que você possa acompanhar e, logicamente, monetizar essa criatividade do artista A, B, C ou D. Então, a mesma coisa para o empresário. Eu acho que quanto mais ele divulgue, quanto mais as pessoas procurem esse local, né, melhor para ele, né, e melhor para a sociedade, porque a pessoa que vem, ele se hospeda aqui, ele compra o artesanato, ele compra a nossa gastronomia, a paçoca, a linguiça, né, e enfim, ele faz o investimento de visita dele à nossa região, né, além de fazer o transporte, né, que precisa, etc e tal. Agora, lógico que nesse momento, nós vivemos nessa era de pandemia, nós temos que ter os cuidados, né? Aliás, era interessante até que tivesse, né, tipo um protocolo, né? Não, porque tem 20, mas quantos poderiam ir, né? Teria espaço lá em cima para ter mais de 20 pessoas ou não? Como é que é a estrutura lá? Faz muito tempo que eu não vou lá, eu acho que eu fui lá na época sei lá, nos idos de 80, de 90, no máximo 90 e pouco, e há mais de 20 anos que eu não acesso a Pedra do Frade. Então, era interessante, né, que aí a iniciativa pública fizesse, né, a adoção ou o estímulo para que o empresário, né, ou sei lá, quem mais pudesse, né, investir, fazendo estruturas, né, que pudessem ter mais pessoas, um bom restaurante, né, uma boa pousada. Ah, mas eu fico em Tapajé e vou só lá e visito e volto. Tudo bem, mas no futuro é possível até você ter locais lá de pousada, se já não tem. Já tem uma estrutura feita lá já tem uma acomodação, bem na verdade, né? Feita com 2 quartos. Já existe uma acomodação feita lá pelo empresário Magela, inclusive. Que agora está colocando, está ampliando, colocando uma piscina também lá para um banho nas alturas, enfim, ele está investindo naquela região. Perfeito, eu acho que é uma excelente oportunidade, né, do turismo. A nossa Pedra do Frade, infelizmente, nunca teve realmente um investimento, né, do Estado para, né, um acesso realmente, talvez até o acesso difícil seja bom para nos transformar de repente num local, né, onde o acesso seria muito fácil, não sei se seria interessante, mas eu acho que é válido aí, o momento é bom conciliar aí essas pessoas para não ficarem falando mal, que foram maltratados, que foram bloqueados. Você não sabe a importância hoje da internet, né? Dessas mídias sociais. Ela pode levantar teu empreendimento, mas ela pode destruir também teu empreendimento. De repente um boicote, né? Não visite isso, não visite aquilo. As pessoas hoje fazem isso. Dependendo da maneira como você aborda, né, recepciona, precisa ter uma pessoa lá explicando, orientando, você vai ficar, eu vou deixar você entrar hoje, mas nós precisamos marcar, da próxima vez você marque. A história da cortesia, é muito importante você trabalhar muito com cortesia, e às vezes, não pode entrar, não, o dono disse que não pode. Cara, dá uma maneirada nisso, tenta convencer, tem uma recepção. É muito importante, porque cada pessoa que fala bem do empreendimento, ele é o boca a boca, ele vai falar para mais pessoas vai ficar com vontade de conhecer, mais pessoas deverão vir, e no final quem se beneficia, quem é? A cidade, é o empresário, é o empreendimento, tudo isso. E o Itapajé está precisando, está carecendo, né, de visitação turística, né? Nós temos um turismo religioso,
na época, na festa de São Francisco. Nós tínhamos o turismo de negócio, nós éramos a terra do bordado, não sei até que ponto hoje nós ainda temos, que pode ser, né, ressuscitado, restaurado, tudo isso. Nós temos uma boa gastronomia. Eu acho que era interessante aí, ao invés de ficarmos polemizando, era criar a própria prefeitura, né, que tem uma secretaria correlata, se não tiver de turismo, pode ser uma correlata, que envolva o turismo, para ajudar, para auxiliar, para treinar, para capacitar as pessoas a receber bem o visitante, o turista. Isso é fantástico, isso é que faz as mudanças, né, de cidades. E agora que nós vamos ser uma cidade universitária, com toda certeza, vem um familiar trazer o filho, vem conhecer a Pedra do Frade, vem, enfim, um professor, um conhecido. Então, eu acho que o momento agora é muito propício, não para polemizar, não para criticar A ou B ou C, mas para tentar construir, né, um novo modelo turístico, né, para esses nossos empreendimentos, para esses nossos ícones. Nós temos a Pedra da Caveira, nós temos a Estrada da Banana com um visual turístico espetacular. Ali pode ter várias pousadas ali com acesso fácil, né? Desde que o governador termine, eu acho que ele vai terminar agora nesse início de ano, espero. Então, eu acho que abre-se grandes oportunidades, né? Então não tem o que reclamar nem criticar, mas apenas trabalhar melhor. Eu acho que nós precisamos trabalhar melhor, receber melhor, né? Você me perdoe, mas eu vou lhe dar acesso. Você não vem em Itapajé e não tem direito a ir lá olhar a Pedra do Frade, vamos lá, dá um jeitinho, né? Logicamente que respeitando o distanciamento social, isso é importante, mas dando a oportunidade que a pessoa fala bem. Eu fui muito bem recebido, não podia entrar, mas o gestor lá me abriu as portas, me deu uma oportunidade, eu fui rapidamente e voltei, mas fui muito bem recebido. Você não imagina o que é isso, ele falando bem da recepção e da receptividade, né, da equipe que vai atender a esses turistas. Então tá tudo certo, tá tudo bem. Vamos ver vamos achar que tenha sido só, né, um contratempozinho, e o Marcelo Brandão tem razão, a história do IPHAN e da propriedade privada. Nós vivemos num país realmente liberal, democrático, onde o bem que você adquirir, você é dono, você é titular. Claro que o ícone, ele tem uma característica diferente. A nossa Pedra do Frade, ela tem uma característica diferente, porque ela, de certa forma, ela tem uma representatividade para cada itapajéense ou para cada cearense, né? Porque, afinal de contas, Itapajé fica no Ceará. E o nome de Itapajé se refere exatamente Ita, pedra, pajé, espada, frade, feiticeiro, como queira, né? Seria mais ou menos um nome em referência à nossa pedra, ao nosso ícone que a natureza divina nos deu. Então, nós temos que agradecer, agora, saber usar, saber, né, potencializá-la e auxiliar, logicamente, o empresário que está investindo. Nós temos que agradecê-lo, antes de tudo, por ter tido essa iniciativa, quando o próprio governo municipal, o governo estadual, né, ou mesmo o governo federal, meu amigo, é uma referência nacional, o ícone, a Pedra do Frade. Se você falar em Brasília, principalmente, que nós temos um grande deputado lá falando bem da nossa querida comune itapajéense, nossa querida cidade. Então, de repente, a gente transforma, né, num cenário bem iluminada, você vendo a 10, 20, 30 quilômetros, olhando lá de Itapipoca, olhando lá não sei de onde, você visualiza esse frade genuflexo rezando aí pela nossa cidade, pela nossa região. Então, eu acho que é por aí, é esse pensamento, esse sentimento maior, e, logicamente, aproveitando esse momento que nós estamos precisando muito de orações,
né? Nós estamos vivendo uma pandemia e nada melhor do que, né, fazer essas visitações e fazer as nossas orações, essa peregrinação ao nosso monge que está lá, genuflexo, orando por todos nós. Dr. Bastos, dando sequência à nossa pauta de hoje, falemos sobre dívidas da Prefeitura de Itapajé com a Capese. A Prefeitura Municipal de Itapajé termina o ano de 2020 com uma dívida de R$7.555.000, referentes a dívidas com a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Itapajé. Essa informação ela foi repassada ontem pela nossa reportagem, pela presidente do órgão, a Tinali Bastos, durante uma entrevista ao Jornal Integração. De acordo com a Tinali, os débitos se referem à contribuição patronal dos anos de 2018, 2019 e 2020, além de algumas guias dos parcelamentos vigentes que estão com pagamentos atrasados. O débito, no entanto, será ainda maior, uma vez que não estão inclusos os valores referentes ao mês de dezembro, visto que o vencimento se dará apenas no início de janeiro de 2021. Portanto, Dr. Bastos, a Prefeitura de Itapajé termina o ano de 2020 devendo mais de R$7.500.000 à Capese, que é a Caixa de Aposentadoria e Pensão do Servidor Municipal. É lamentável, Marden, ou Maicon Rios, é lamentável você no final do ano receber uma notícia triste dessa, né, para Capese, para Tinali, né, Tinali Bastos. Pois é, então lamento profundamente. Isso é uma novela que já vem se arrastando, e o pior é que ela não vai parar em 2020, porque se você perceber o prefeito que entrou em 2016 e saiu em 2020, ele pegou uma herança, logicamente pagando, né? Provavelmente também deve ter pegado um restos a pagar, que não foi provavelmente equacionado, e vinha pagando quando podia, lógico, as prestações devidas de outros prefeitos anteriores. Agora isso vai se avolumando. Já vinha, né, uma quantidade razoável que não vinha sendo pago, está aí explicado, né, pela Tinali, e agora está deixando também de honrar os seus. Ele não paga os antigos e nem paga os novos, e isso vai se acumulando, formando essa grande bola de neve. Quem é que vai pagar essa conta, Maicon Rios? Os próprios, né, servidores? Funcionários públicos, porque agora já vão ter que fazer o aumento do percentual que vai ser descontado deles, né? A história da Previdência. Inclusive, doutor, no dia 23 de dezembro foi enviado para a Câmara Municipal o projeto que trata sobre a reestruturação da Capese. Dentre os pontos a serem discutidos está o que eleva de 11% para 14% a alíquota de contribuição dos servidores ativos, seguindo o que rege o regime geral de previdência social proposto pelo governo federal. Mas não resolve também, o Maicon Rios, se você não pagar o atrasado, né? Esse recursos do funcionário, ele é apenas uma parte, porque o patronal, quem paga é o município. E o que nós estamos vendo aí não está sendo pago o atual, e algumas vezes está deixando de pagar o atrasado. E foi devido a falta de pagamento de prefeitos anteriores. Meu amigo, isso é lamentável, isso é triste, isso é trágico, e nós precisamos parar isso aí. Isso vai terminar num problema gravíssimo, onde você provavelmente vai deixar de receber repasses, você vai deixar, ou futuramente deixar de pagar os servidores aposentados e pensionistas, que ainda é mais triste e mais lamentável. Eu acho que nós precisamos dar um basta nisso, já está na época, já passou da época, né? Você com essa fortuna de 7,5 milhões, que já poderia estar sendo remunerado através, né, de uma aplicação, você não sabe nem se vai receber.
Porque na hora que a prefeita que entrar, a partir do dia 1º de janeiro, pegar na mesa, na bandeja, essa cifra de 7,5 milhões para tentar escalonar. Mas ela já tem outros milhões aí, que não sei quantos, mas são muitos, que o município está pagando, não é o prefeito, é o município. Mas isso exatamente porque os prefeitos anteriores e o atual, porque ele também ele deixou de pagar a patronal, tá deixando aí uma dívida, né, para alguém pagar, lamentavelmente. Isso vai comprometer, sem dúvida nenhuma, a receita, a gestão futura, as gestões futuras, porque isso, no meu modo de ver, está se transformando numa bola de neve e ninguém faz nada. O pior é isso, que eles continuam fazendo, continuam deixando de repassar a parte patronal, que é a parte do município, e não dá em nada, e fica por isso. Nesse caso, doutor, uma dívida tão alta, pode-se vislumbrar aí já um parcelamento futuro? Não, mas não tem outra alternativa. Quem é que vai tirar 7,5 milhões? Até porque não tem. Você vai tirar de onde? Tirar de precatório? Você nem se ainda tem algum dinheiro do precatório, não sei quanto tem mais. Tem uns 10 milhões mas ainda. Não pode. E não pode usar para outros fins. Claro, verdade. Precatório é para um fim definido. Então não tem a menor condição de você tirar 7,5 milhões. Eu acho que é pelo menos uns 3 meses de fundo de participação dos municípios, que deve estar em torno de 3 milhões, eu não sei quanto é. Eu acredito que seja nessa cifra, um pouco mais ou um pouco menos, me perdoe aí, mas depois vamos pesquisar, Maicon, me ajude aí, peça aí o amigo Clésio para pesquisar quanto é o repasse do fundo do FMI, do fundo municipal, né? Do fundo de participação dos municípios, para que a gente possa, de certa forma, deixar o nosso ouvinte mais ou menos ciente do drama que o município está passando, exatamente por falta dessa adimplência com relação ao pagamento patronal da Capes. Quer dizer, isso é lamentável, é profundamente lamentável. Quando falo esse assunto, eu já até me irrito, porque não dá mais para se aceitar isso, né? Precisa alguém fazer. Se for estadual, as assembleias estaduais, se for federal, leva para Brasília, e se for municipal, que algum vereador, né, faça aí. Não sei nem se tem esse poder, eu acho que não, né? Ele não pode intervir na liberação, no pagamento do executivo, mas nós temos que ter uma instância para tentar assustar isso, parar essas condições que amanhã vai causar um transtorno muito grande para o aposentado, para o pensionista que precisar receber os seus salários, né, devido estar doente, afastado ou porque aposentou-se. Doutor Bastos, e para complementar, então, o projeto que reformula a Capes em Itapajé foi enviado à Câmara dia 23 de dezembro. A Câmara convocou uma sessão extraordinária para acontecer nesta quarta-feira, dia 30, pela manhã. No entanto, a sessão não aconteceu porque não houve quórum suficiente. A presença dos vereadores foi baixíssima, e essa discussão ficará para a próxima legislatura. Bom, e falando de Câmara, sim, doutor. Infelizmente, né? Lamentando aqui só com você. E falando de Câmara, doutor Bastos, acontece agora no dia 1º, sexta-feira, a eleição para a escolha da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Itapajé. O prazo para a inscrição foi encerrado ontem, terça-feira, dia 29, às 10 horas da manhã, e houve o registro protocolado de 2 chapas que concorrerão nesta eleição para a nova mesa diretora da casa. A chapa 1, Unidos por Itapajé, tem como candidato a presidente, o vereador Bruno Francisco, que é o atual presidente da Câmara, tenta já a reeleição para a próxima legislatura. Bruno, que é do Podemos. Vice Edmir Magalhães, vereador eleito, né? O Pica-Pau eleito, ele faz parte do PP. Primeiro secretário, vereador Vilamar Souza, do Podemos. Segundo secretário, vereador Fabrício Lira, do PV. E a tesoureira Glaucia Araújo, do PDT.
A chapa que concorre com Bruno é a Câmara de Todos. Candidato a presidente, vereador Hernando Mesquita, do PL, vice, o vereador Douglas Mota. Primeiro secretário, Haroldo Mota, do PDT. Segundo secretário, Nonato Etelvino, do PDT. Tesoureiro, Neutel Monteiro, do PP. Estas, portanto, são as duas chapas que concorrem à presidência da Câmara de Itapajé nessa sexta-feira, dia 1º. De um lado tem o vereador Bruno Francisco, do outro, o vereador Hernando Mesquita. É democrático, né, Maicon Rios, do que a disputa, né? Eu acho que faz parte da disputa política, né, até da própria eleição, né? Porque de certa forma houve, né? Apesar de terem muitos desses que trabalharam juntos, né? O Bruno Francisco e o Hernando, eles trabalharam pela mesma candidata, se eu não me engano, né? Porque ele é tio do Edinho, não é isso? O Hernando não pediu voto para prefeito eleito, não, o Hernando. Então o Hernando já ficou, né? Então ele não foi. Ele apoiou a Estelinha, o Hernando. Não apoiou a candidata que foi a do Bruno Francisco. Não. Logicamente, e o Bruno Francisco, nesse aspecto aí, nesse sentido, ele deve ter o apoio da prefeita eleita Gorete Caetano, né? Gorete Caetano. Mas eu não sei até que ponto ela quer se envolver, é um assunto muito polêmico. Eu não sei se até que ponto o executivo deve intervir, tem que ser de uma maneira muito sutil, na minha maneira de interpretar, porque uma Câmara desarmonizada é um trabalho muito difícil para um prefeito. Lógico, precisa também ser um Camilo Santana, que dos 46 deputados ele tem 43, mas com certeza, né, tá faltando aí uma articulação, e aí é onde entra a própria prefeita ter o seu líder, né, e aí já seria o começo, o embrião, né, de uma liderança do executivo, para poder dar uma certa, né, inclinação, sei lá o que parecido, mas faz parte. Eu acho que essa disputa lá na presidência da Câmara, ela é saudável, vou chamar assim, porque, né, eu quando disputei a presidência da Câmara, eu praticamente tive 90%, teve um voto, né, que não se omitiu, mas nós tivemos uma tranquilidade na nossa gestão, porque tínhamos essa sintonia, e é muito bom ter sintonia, porque uma Câmara muito, né, agressiva não é muito bom, mas logicamente que tem que ter oposição e situação, faz parte. Então eu estou aqui só dando um testemunho de que já fui vereador e já acompanhei toda essa movimentação, né? Essa movimentação, né? Perfeito, e faz parte, é muito bacana, e eles se entendem. Eu acho que o vereador ele tem esse poder de conciliação, de união muito bom, muito grande, e não é por causa de uma disputa, né, para a direção da Câmara, que vai haver sequelas que não sejam curáveis, né? Eu espero que sejam de uma maneira, né, bem democrática, mas sem agressividade, com respeito mútuo, que é isso que vocês vão conviver durante 4 longos anos, e quanto melhor a harmonia, não precisa ser do mesmo lado, mas a harmonia é a maneira de falar, a maneira de se harmonizar, ter equilíbrio nas propostas, sem agressividade, e logicamente fazendo a coisa de uma maneira democrática, dando direito às minorias, que isso é muito bom, né? Não querer passar como um trator por cima das minorias, sempre respeitando as minorias, faz parte, né, do processo democrático, mas lógico que quem ganha é quem tem o maior número de votos, e isso é taxativo, não tem o que discutir. Mas desejo sorte, desejo aí um trabalho modelar de cada um de vocês, vereadores, torço por vocês são os fiscais, vocês são os legisladores,
vocês são os representantes do povo, né? A prefeita também foi eleita pelo povo, mas a proximidade maior do povo é com o legislador, é com o vereador, apesar de, às vezes, você se transforma até num agente, né? Um agente público, mas na realidade você é um agente público porque você foi eleito para servir ao povo e não para ser servido dele. Então, torço aí e que vocês tenham um ano novo aí de muitas realizações, tragam projetos impactantes que nos ajudem, que ajudem a prefeita a fazer uma boa administração. É isso que o Itapajé precisa e é isso que o Itapajé espera de cada um de vocês, eleitos vereadores de Itapajé. Doutor Bastos, eu tenho participações dos nossos ouvintes aqui. Deixa eu fazer aqui o registro da Deusine Nascimento nos acompanhando, Eliane Gomes também nos acompanha, Rosilene Brandão nos assiste, Isabel Braga também, Margarida Rocha, Vilma Forte, boa tarde a todos. Gleidson Santos manda aqui um alô para o seu amigo Sebastião Moreira, ligado no Jornal Integração lá em Tejuçuoca. Nena Lima, boa tarde. Francisco Santana, Diana Cristina também está participando, Mirela Matos também está participando, Rita Andrade Souza também participa. Ela traz aqui uma reclamação sobre a falta de luminária em um poste na rua 2 das Cajazeiras. Participa Yolanda Oliveira também, está acompanhando o Jornal Integração. Ironilde Gomes também nos acompanha. Vilma Forte, já falei. Rosilene também. Hernani de Moraes também participa. Ivaniza Loura também está participando. Antônia Charlene nos acompanha. Sebastião Gonçalves também. Ele manda aqui uma boa tarde para o seu nobre amigão Dr. Bastos. Maria Obrigado, do Carmo amigo. Mesquita, a Gersina Braga, ela deixa o comentário aqui para o Dr. Bastos. Ela diz que o Dr. Bastos é empresário de visão e está certo quanto à hospitalidade e a recepção ao ponto turístico Pedra do Frade. Ela disse que é um local particular, de um terreno particular, mas se tivesse alguém para receber as pessoas e dizer com educação as informações necessárias, seria muito bom para o turismo de nossa cidade de Itapajé. Ela sugere, doutor, que uma pessoa ficasse lá para orientar os visitantes, né? Bem interessante essa participação. Também tendo aqui participação do Dedé Farias, lá do Venâncio, desejando aqui a todos da rádio um feliz ano novo, e de modo especial ao Dr. Bastos também um feliz ano novo. A Rosa agradece ao Dr. Bastos por sempre citar o artesanato como incentivo e valorização, e quanto aos locais turísticos, cita também que a Pedra do Frade tem dimensões na região do Frade, e a Pedra da Caveira também é outra região serrana de Itapajé, que é um ponto turístico da nossa cidade. É aqui a nossa participação da ouvinte também. O Wellington está lá em Uruburetama acompanhando o Jornal Integração. João Paulo deseja a todos um feliz ano novo, e ao Dr. Bastos também, e o José Carneiro no bairro Santa Rita acompanha o Jornal Integração. Dr. Bastos, vamos fazer aqui um rápido intervalo comercial e na volta eu lhe convido para a gente fazer juntos uma pequena retrospectiva do ano 2020 em Itapajé, na área da educação, da economia e também na área da política, logo após o intervalo comercial. Estamos de volta com o Jornal Integração desta quarta-feira, com a coluna Claras Ideias e a participação de Dr. Bastos. Dr. Bastos, o ano de 2020, de certo modo, foi um ano bom para a educação de Itapajé. Tivemos o primeiro diretor do campus da UFC em Itapajé, foi nomeado o professor Marcelo Melo, que deverá comandar o polo local, que tem previsão de início oficial das aulas para abril de 2021, com os 3 cursos que são segurança digital, análise de sistemas e inteligência artificial. Uma das boas notícias do ano 2020 para o Itapajé. Com certeza, o Maicon Rios é muito generoso, né? Dizer que foi bom. Eu não estou achando muitas coisas ainda para falar sobre o 2020 não, viu? Mas vamos chamar que essa escolha, né, do Marcelo, Marcelo? O professor Marcelo Melo. Marcelo Melo, a escolha do Marcelo Melo e a decisão do nosso reitor Cândido Albuquerque, né, o início com esses 3 cursos que eu acho extraordinários,
Você não sabe a importância para nossa região, né? Nessa visão de inteligência artificial, né? De tecnologia, né? De transformação digital. Eu acho que nós poderíamos até começar aí a história de um polo de crescimento aí dessa área digital, porque nós temos o principal, que é a terra fértil, que é os nossos queridos, né, alunos aí da Adriano Nobre, do Stefânia Matos, né, do Grupão. Então, fantástico, rapaz, nós precisamos só criar uma oportunidade. E a Universidade Federal do Ceará, através do campus Jardim de Anitta, vem ser exatamente essa grande oportunidade desses jovens ingressarem nesse segmento, nesse setor que vai, usando um termo muito usado aí pelos jovens, vai bombar, ou já está bombando, como queiram, e nós poderíamos criar daqui um tempo e transformar essa nossa região um futuro Vale do Silício cearense, né? Nós temos, né, Recife conseguiu lá, né, o César, que é um local extraordinário lá em Recife, que transformou Recife numa das cidades mais desenvolvidas nessa área tecnológica, e nós poderíamos começar aqui com a nossa, devagarinho, mas com um número de pessoas, de jovens, talentosos, competentes, de uma maneira aí bem generosa, como nós temos, né? A notícia excelente, Adriano Nobre volta a brilhar no Brasil, a melhor escola, né, segundo o IDEB do Brasil, aliás, a quarta do Brasil e a primeira do estado do Brasil do Ceará. E a melhor e a primeira do estado. Mas, meu amigo, é muita coisa. Quarta do Brasil, nós temos que 5.554 municípios, não é brincadeira não. Você ser a quarta de 5.554 cidades não é fácil. Então, eu acho que nós temos a matéria-prima principal, que é o aluno talentoso, o aluno competente. E aí, se você der o substrato, o insumo na mão dele, meu amigo, saia de baixo. Então, essa realmente, Maico Rios, é uma notícia para nós extraordinária, e quero estar sempre aqui levantando essa bola, levantando esse pensamento maior, que é educação, talento, juventude, transformação, para que a gente possa amanhã, não vou dizer hoje não, mas amanhã, nós darmos esse salto que nós tanto sonhamos, desde tenra idade, para que o Itapajé possa realmente conquistar o espaço que ele merece, né, no Interlã cearense e, quiçá, no Interlã brasileiro. Ainda nesta seara da educação, o ano 2020... ele teve investimentos na área da educação municipal. A prefeitura implantou 2 unidades de ensino em tempo integral e realizou reformas e ampliações em praticamente todas as unidades de ensino da rede municipal. Pois é, isso é muito importante, lógico. Nós precisamos de muitas escolas de tempo integral para tirar a meninada da rua, né, para estar ocupando, né, com ensino, com conhecimento, com tudo isso, né, que nós sabemos o que é que a educação transforma. E, logicamente, que a prefeitura, tendo essa iniciativa, é louvável e elogiável em todos os sentidos. Quem investe em educação recebe um prêmio maior de reconhecimento. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de reconhecer e torcer. Nós foram quantas escolas nos 4 anos, o Maico? Você tem ideia? Tem não, né? Não sei quantas escolas foram reformadas. 2 foi esse ano, mas eu acho que teve mais algumas. E eu espero que daqui uns anos todas as escolas sejam de tempo integral, para que os meninos já comecem desde cedo a se acostumarem a estudar, a usar seu tempo de maneira, né, inteligente, de uma maneira transformadora, inclusiva, que é fundamental,
Você não consegue ascender na sua escala social sem a educação. A outra seria herança, né? Mas nem todo mundo tem pais ricos. Mas uma educação, essa ninguém te tira nunca. Tu vai ser eternamente milionário se tu ingressar nesse trampolim da educação, sem dúvida nenhuma. Recebo aqui a informação de que a nível de município, o município de Itapajé conta com 3 escolas de tempo integral, né? Uma na Bela Vista, Cajazeiras e São Francisco II. Bom, então são 3 durante a gestão, né? Isso. Por as 3 agora no governo Dimas Cruz? Isso, as 3 agora no atual governo. Bom, graças a Deus, parabéns então por essa aquisição, se realmente, né, como você confirma aí, né, Maicon? Doutor Bastos, de 2020 marcado pela demolição do prédio histórico do Centro Educacional São Francisco de Assis, o famoso e conhecido ginásio de Itapajé, foi abaixo do ano de 2020. Pois é, fizeram só derrubar mesmo. Apenas. Eu teria me poupado se eu fosse o prefeito. Eu digo, bom, já que eu não vou poder concluir a obra, eu vou evitar de assumir essa responsabilidade de ter sido demolidor de uma escola. Claro que para a construção de outra, se realmente houver recursos ainda. Porque é aquela história, né? Esses recursos que estavam destinados, né, nos precatórios, ele pode mudar a destinação de acordo com a prefeita, o mandatário municipal decida. Então, se a prefeita se comprometer a entregar aos professores, esses recursos praticamente eles se exiguem, né? Se acabam. E aí, meu amigo, nós vamos ficar só com um prédio demolido. Imagina o que é passar 4 anos olhando para um prédio demolido sem ter, né, uma consequência e sem ter uma continuidade. Por isso é que eu dizia, para que essa pressa? Viu quando perdeu a eleição? Termina o mandato e entrega, tá aqui, meu amigo. Tá aqui, tenho esse projeto pronto para fazer. Eu digo isso porque eu já passei por uma situação muito parecida, né? Eu recebi, quando assumi a presidência da Câmara, eu recebi um projeto do meu amigo Idervaldo Rodrigues Rocha, pai do atual vice-prefeito. Ele era o presidente, quando eu sucedi, ele me deu um belíssimo projeto. E eu comecei a fazer a Câmara, né, logo em seguida. Eu não vou entrar no mérito aqui da discussão, não, mas foi uma verdadeira odisseia, porque eu não tinha recursos para concluir só com o dinheiro da Câmara. E eu não recebi ajuda, né, além do Odécimo, para fazer esse grande equipamento que eu entreguei quando terminei a minha legislatura. Então, nesse caso aí, eu tinha 2 anos, eu estava com 6 meses, mas eu tinha 1 ano e meio de gestão, por isso eu concluí. Pela primeira vez eu pedi aos meus queridos vereadores um empréstimo compulsório. Você imagina? Cada vereador deixava 20% do seu salário para a construção da Câmara. Foi assim que eu consegui construir a Câmara Municipal de Itapajé, né, na minha época que fui presidente. Então agora nós estamos vendo uma situação um pouco diferente, porque o prefeito está saindo, mas ele demoliu a Câmara. Quando eu demoli a Câmara, na minha época, nós fomos fazer as nossas sessões lá no centro, lá em cima ali do alto, né, lá no centro do Mundim Bastos, né, lá em cima do alto, ali na rua Antônio Eusébio Bastos, dobrando ali à direita no final, centro comunitário lá nós fazíamos as nossas sessões. Então eu sempre ficava preocupado, o Maico, com essa pressa em demolir o prédio, e foi demolido em 1 semana e ficou só nisso.
Eu pensei que ele ia construir menos umas colunas, umas coisas, mas nada disso aconteceu? Nada disso, o terreno está todo limpo lá, inclusive ainda o pessoal trabalha lá na limpeza desse terreno ainda. Ainda estão terminando a limpeza, ou seja, se esses recursos que eram do precatório forem destinados para os professores, nós vamos ficar sem obra, sem esse equipamento, lamentavelmente, que não estava bom, claro. Ele estava com algumas irregularidades na sua construção, mas nada que você não pudesse corrigir. Se não vai construir, pelo menos corrigir, você poderia corrigi-lo. Mas, infelizmente, o que está feito não tem mais o que se discutir, apenas lamentar. Doutor Bastos, na área da saúde, em Itapajé, a estrutura precária no sistema de saúde pública no município dificultou ainda mais o atendimento da população durante a pandemia. Em meio a isso, uma boa notícia: a prefeitura reativou o antigo hospital Uribiapina Bastos, que está em fase de conclusão, o prédio desse antigo hospital para ser reaberto e servir a população. Mas ainda não está funcionando? Não, ainda não. Ainda não, né? Então, para a pandemia deve ter pouca influência, né? Se não está ainda funcionando. Se não está funcionando, não tem sentido. Não tem sentido, né? Você contar com ele para a pandemia. A pandemia em 2020 não teve nenhuma função. Agora, louvável também. Eu acho que nós tínhamos esse equipamento aí, né? Antigo, tudo bem, mas a estrutura dele era relativamente boa. E fazendo os consertos, com certeza nós vamos ter condições de, no ano que vem, a nova prefeita reinaugurá-lo. E ela, que é médica, vai ter com certeza um trabalho bem profícuo nessa área de saúde, que é uma área importantíssima para o país, para o estado e para o município. O que nós vimos foi um mundo despreparado, um país despreparado, apesar do nosso sistema de saúde ser muito bom, mas os estados, né, e os municípios totalmente despreparados, o mundo todo despreparado. Então, eu acho que nós precisamos começar a nos preparar, porque ninguém sabe qual o tempo que vem uma situação dessa. Mas fazem 100 anos da última pandemia, né, em 1918, 17, 18, e morreram 50 milhões de pessoas, dizem aí os historiadores. Esse foi menos, mas de certa forma foi um sufoco grande. E era importante que os prefeitos, os governadores começassem a fazer um trabalho. Olha, só para você ter uma ideia, o que o Cid Gomes fez quando fez um hospital em Juazeiro, um hospital em Sobral e um hospital em Quixeramobim, deu uma diminuída da pressão aqui em Fortaleza gigantesco. Então nós precisamos fazer vários equipamentos e o Itapajé, logicamente, dá um pontapé inicial importante para que amanhã nós tenhamos uma boa estrutura para atendimento para a nossa sociedade, sem dúvida. Na área econômica, a exemplo do que aconteceu em boa parte do mundo, a pandemia trouxe sérias consequências para inúmeras empresas. Em Itapajé, alguns pontos comerciais de pequeno porte tiveram que fechar as portas. O município não conseguiu gerar nenhum emprego além dos ofertados pelo serviço público. Pelo contrário, Maico, eu acho que nós foram muitos empregos, né, tendo em vista, né, o grande número de empresas terem que fechar suas portas. Lamentavelmente, para esse freio de arrumação, desestruturou toda a nossa produção, né? Ainda bem que a fábrica Paquetá segurou aí como pôde, continuou aí no momento oportuno, né? Porque ele passou um tempinho fechado, fazendo só a manutenção ali e tal. Mas eu acho que agora já está no ritmo normal, dando essa força, né, para a geração de emprego e renda do nosso município. Agora, quem salvou a pátria
foi o governo federal, diga-se de passagem. Quem segurou, quem manteve prefeituras, economia funcionando, não tenha dúvida, foi o governo federal que deu esse auxílio emergencial e repasse para as prefeituras. Eu estava lendo hoje no Valor Econômico, muitas prefeituras estão em situações melhores hoje do que no ano de 2019, no final do ano passado, né? Com sobras, olha, tiveram repasse, deixaram de pagar, né, alguns débitos com o governo federal, porque eles adiaram, eles prorrogaram, e eles conseguiram equilibrar, e uma redução também de custos, de uma maneira ou de outra, por causa das escolas, por causa disso ou daquilo, e com certeza algumas prefeituras mais eficientes e eficazes estão com dinheiro em caixa, passando para o outro prefeito ou para o outro governo, né? Outro prefeito, né? Que nós estamos em prefeito. A eleição foi só de prefeito. Então isso aí também foi o que aconteceu nesse ano de 2020. Dr. Bastos, na área da política, o resultado das eleições do 15 de novembro apresentou uma marca histórica com uma vitória esmagadora da médica doutora Gorete Caetano, conseguindo uma diferença numérica de mais de 8 mil votos de diferença em relação ao segundo colocado. O atual prefeito Dimas Cruz foi um dos grandes destaques da política desse ano de 2020, né, durante as eleições. Com certeza, né, isso aí é uma demonstração de que o povo queria mudar. Isso aí não tenha dúvida. Foi uma vontade popular, uma vontade expressiva, exatamente pela diferença de votos. Foi uma das maiores, né, diferenças de votos que nós já tivemos aí no município de Tapajé, e logicamente aumenta a responsabilidade e o compromisso de quem vai assumir a partir do dia 1º de janeiro. Então é muito importante a gente sempre ficar ouvindo, auscultando o que é que a sociedade está querendo. Então, às vezes a gente passa 2 anos assim meio né, esquecido ou de ouvidos fechados, mas esses sinais, eles aparecem desde cedo, né, para que a gente faça as mudanças. E às vezes as pessoas preferem achar que no final dá para ter outra maneira de conquistar o voto e não pela aceitação. Está provado também que às vezes eles querendo mudar, você pode trazer o que você quiser, dá para ele e ele ainda faz a mudança. Ele recebe e vota contra você. Então é muito importante você ter esse sentimento, né, e esse conhecimento de que quem tem a decisão final é o eleitor. E ele é quem bota e ele é quem tira. Então, não tem nenhuma dúvida que isso é o que a democracia nos mostra e nos manda. Ainda nesse contexto da mudança, foi o fim da era Eufrásio na Tejuçuoca, né, com a vitória do Britinho, que venceu a eleição, se tornou prefeito do município, pondo um fim a um reinado de quase 16 anos de mandato de um grupo liderado pelo Edilado Eufrásio. Ele formou uma liderança reconhecida e por isso é que ele achou que já merecia um cargo de deputado e quase consegue, e não deixa de se manter como liderança, porque o Britinho vai ter que fazer um bom trabalho, né? Porque de certa forma, quando você tira um líder que passou 16 anos, ele sempre deixa as suas raízes, né? E é por isso que o Britinho, a responsabilidade também dele é muito grande. O Dimas, foram 4 anos, não conseguiu reeleger, então foi uma coisa mais ou menos, não vou dizer que foi fácil, né? Mas deixou menos raízes. Agora lá na Tejuçuoca precisa ter uma gestão muito eficiente, muito competente, exatamente para construir uma nova liderança, que é do pai do Britinho, né? Que começou com o pai do Brito, é o Atonísio, né? Antônio de Brito, Antonino. E, né, que já era vereador, já foi presidente de Câmara também, se eu não me engano. Isso.
E eles têm uma boa liderança, mas vai precisar arregaçar as mangas, né? E até arregaçar aqui também a calça, se tiver muita chuva, muito inverno, para poder conquistar os eleitores. De Anairauçuba, Patrícia Barreto eleita prefeita de Irauçuba, indicação do ex-prefeito Nonatinho. Pois é, o Nonatinho é que está com o seu reinado, continua, né? Ele tinha 8 anos, depois, né, deu para um liderado dele, depois ele entra de novo, depois coloca outra pessoa, né, pré-posta dele, a liderança também, Geraldino, a grande liderança, o outro é o Zé Mota, também liderança dele, e agora botou a esposa, né, a parceira dele, e formando lideranças também. O Nonato, lá no caso de Irauçuba, é uma liderança em conteste, e logicamente que o case dele precisa ser acompanhado, né, para que as pessoas possam se manter com a boa aceitação popular. Doutor Bastos, e nessa seara política, o Itapajé ganhou, de certo modo também, com o retorno à Câmara Federal do deputado Danilo Forte, com a eleição de Roberto Pessoa em Maracanaú. Danilo ocupa em definitivo para os próximos 2 anos a cadeira na Câmara dos Deputados para representar o Estado, representar a nossa região na Câmara Federal. Pois é, foi outra grande conquista que o Itapajé teve, né? Graças logicamente, ao esforço do deputado Danilo Forte, mas para nós foi de uma importância capital, né? Você vê que logo que ele entra, ele já está fazendo a universidade funcionar, né? Porque apesar, né, da boa vontade, mas precisa ter a força política, tem que ter recurso, sem recurso você não consegue nada lá em Brasília. E aí o deputado Danilo Forte, pelo bom relacionamento, um homem articulado, transita bem em todos os ministérios, com certeza nesses 2 anos ele vai fazer o que os outros em 4 não vão conseguir de maneira nenhuma, pelo esforço, pela dedicação, pelo compromisso, pelo amor que ele tem, principalmente o Itapajé. E quem não estiver pensando assim, meu amigo aí de Itapajé, ele está dando um tiro no pé, porque não é um recurso que você recebe de um deputado quando você precisa de obras, de equipamentos, de prestígio político durante os 4 anos do seu mandato. Aí o cara vem, dá um apoio aqui, ajuda na eleição dele e vai embora e não vem mais. E aí, tu fica sozinho aí, sem ter a quem procurar. Às vezes, quando procura, recebe um dinheirinho para uma praça. Quando muito. Meu amigo, pelo amor de Deus, vamos aprender a votar. Ver se a gente, dessa vez, nós vamos acertar. E vamos dar uma votação que o nosso deputado precisa e merece, pela dedicação e pelo esforço que ele tem pelo nosso município, sem dúvida nenhuma. Doutor Bastos, passando aqui uma síntese dos principais pontos de 2020 a nível de Estado. A gente destaca aqui: crise na segurança pública, aconteceu o motim dos policiais militares em fevereiro, a atuação do Camilo Santana durante a pandemia e também mesmo em meio à crise sanitária, o estado do Ceará conseguiu abrir postos de trabalho e a economia se destacou na região. O estado do Ceará é um estado realmente diferenciado e o Camilo, apesar de algumas falhas, e essa história da segurança eu acho que foi uma falha nossa, e logicamente que talvez atendendo a algum aspecto político, né? Porque o Camilo é um bom gestor, eu sempre tenho defendido, é um cara conciliador, ele gosta é um articulador antes de tudo, e se portou relativamente bem politicamente, até porque o governo é contra ele, ou ele é de um partido diferente. Ele não tem, o governo é para ser contra nem a favor de ninguém, mas o partido dos dois não são os mesmos, eles são adversários políticos, mas mesmo assim ele transitou bem, fez uma boa defesa, foi criticado por algumas atitudes com relação à história da pandemia, né? Mas eu acho que o rigor era necessário, na maioria das vezes ele estava com a razão.
porque estava subindo os índices, as mortes, e a situação da saúde no estado estava entrando em colapso, e tinha que ter realmente essas medidas. Não adianta a gente querer diferente, pensando só na gente, pensar nos outros, nas pessoas mais maduras, que infelizmente chegou algumas vezes até sem ter onde se hospitalizar, ou sem ter um leito. Então, tudo isso ele passou relativamente bem, e eu daria uma nota 7,5, 8 para ele, até porque ele poderia, se talvez tivesse um governador sintonizado com ele teria feito muito mais, com certeza. Infelizmente, política é quem norteia o mundo. Mas ele deu para sair bem, eu achei que ele saiu bem. O governo federal mandou aí o reforço para cá, mostrando exatamente que não é contra o Estado. A Guarda Nacional veio para cá e resolveu, de certa forma, aquele problema do motim que estava a Polícia Militar do Ceará. Mas superado isso, eu acredito que no cômputo geral ele se saiu bem durante esse período crítico de 2020. Doutor Bastos, a nível de Brasil... Em relação também, me perdoe, Maico, em relação também ao emprego, né, ele teve a abertura, dizem que ele demorou, mas eu acho que não, foi na hora certa também, e o país começa a andar sem dúvida nenhuma, e em linhas gerais ele fez um trabalho que um líder deve fazer, ter coragem de trancar, de distanciar e de isolar quando necessário, e abrir quando possível. E ele, dentro dessa visão, eu acho que ele foi relativamente coerente com o que ele prega. A nível de Brasil, em contextos gerais, doutor, para a gente concluir já, até porque já estamos com o horário já adiantado, mas a nível de Brasil, o mundo da política foi atingido em cheio pela pandemia da Covid-19 e evidenciou conflitos entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Ao longo do ano, mudanças significativas foram feitas no primeiro escalão do governo federal, em meio a cenário político conturbado. Entra ministro, sai ministro durante esse período do novo coronavírus e ainda tornou a eleição municipal deste ano um ano histórico, impondo novas regras aos eleitores brasileiros e antecipando assim uma visão da disputa de 2022. O ano 2020 foi um ano que foi muito afetado ao cenário político por conta da pandemia. Nem poderia ser diferente, né? Teve um grande freio de arrumação, né? Na economia, na política, em todos os locais, não tenha dúvida. Uma transformação, o mundo parou, meu amigo. Como é que você pode imaginar o mundo parando e você não querer que as coisas não mudassem? Mudam as cabeças, mudam os pensamentos, e logicamente que o estilo Bolsonaro não mudou muita coisa não, porque o estilo dele, né? Politicamente incorreto, ele não tem essa história de politicamente correto, tem que se acostumar com ele, não adianta, é o jeito dele, são 4 anos, não sei se vai ficar mais 4, é possível, mas é o jeito dele. Então ele briga aqui, ele abre aqui, ele pauta a imprensa acolá, ele bota um para fora aqui, o que não pensou como ele acha que o presidente é que tem que ter o timoneiro é ele, e o resto tem que correr atrás do que ele disser. E quem pensar diferente vai pensar lá no outro canto, na minha casa não. Então é a visão do Bolsonaro, quer queiramos, quer gostemos ou não, é o jeito dele, é o estilo dele. Agora você pergunta se é bom ou é ruim. Para nós que somos acostumados com o politicamente correto, para quem tem essa visão, logicamente que não é bom. Não é bom, causa muito transtorno, é muito turbulento a gestão dele, por esses motivos que você falou agora. Briga com a Câmara, briga com o Supremo, briga aqui, briga acolá, mas em linhas gerais, eu não vi falar em corrupções, ele reduziu custos, né, de imprensa, ele tampou buracos, ele diminuiu despesas desnecessárias, né, como cartão de crédito do presidente, tantas coisas que deixaram de existir por conta da gestão Bolsonaro. Porque a turma gosta de olhar só para o lado ruim, mas ninguém olha para o lado bom. A transposição do Rio São Francisco, que ele continuou, ele fez aí rodovias lá
na região norte do país, que já tinha 20 anos, ele concluiu. Ele tem feito muitas coisas com um orçamento bem reduzido, bem pequeno, até porque o Brasil não conseguiu. Nós vamos ter um déficit agora de 4,6% a menos. Agora, podia ser 9%. Por que não vai ser 9%? Por conta dele e do ministro da Fazenda, né, o Paulo Guedes, que fez esse socorro tanto aos municípios, aos estados, quanto aos 60 milhões, né, de invisíveis que o Brasil tem, de pessoas que não tinham o que comer, que tiveram aquele auxílio emergencial. Eu, no lugar dele, ainda faria isso até junho. Em menor escala, uma cifra menor. Ah, mas não tem dinheiro? Tem. Nós já fizemos agora 700 bilhões de dívida para o governo pagar. Se ficar mais 200 ou 300, nós fazemos isso em 10 anos, porque nós só teremos um futuro para essas pessoas se eles viverem o presente. Tu imagina o que é que nós vamos ter 6 meses agora, antes de todos se vacinarem, e pessoas não terem onde se empregar, ainda falando de distanciamento, né? A economia não começou a rodar 100%. Então essas pessoas precisam ser ajudadas, precisam desse socorro, e não vamos ser excessivamente fiscalista, né? Com a história da redução do custo fiscal. Essas pessoas precisam viver e nós precisamos dar essa oportunidade a eles, tá certo? Então eu ainda sou de acordo que se mantenha esses estados de emergência até junho, sei lá, abril, maio, junho, para que essas pessoas que estão em situação de risco, sem ter um emprego, sem ter o que comer, possam ter uma vida, né, digna, uma vida humana. E quem não almoça nem janta não está vivendo como ser humano. E eles precisam ter esse direito. Que, se os outros têm, por que eles não têm ou não podem ter, sabendo que vão ter no futuro uma oportunidade? Então era essa ressalva, mas o Brasil está bem. Nós temos aí reservas cambiais de 354 bilhões, é dinheiro de dólares, é um colchão extraordinário. O nosso agronegócio está crescendo a mais de quase 3% ao ano, né? Então nós estamos produzindo 265 milhões de toneladas de grãos para alimentar o mundo, e não tem lógica, nós produzindo comida para o mundo e o nosso povo passando fome. Nós temos que alimentar esse povo antes de tudo. E o resto é esperar que o Congresso faça as reformas estruturantes, reforma fiscal, reforma tributária, reforma administrativa, e em 2021 nós vamos voltar a crescer, se Deus quiser, e agradecer a Deus por ter nos dado vida até lá. E vamos ver se a vacina vem, né, agora nesse começo de ano, para que a gente possa ter ainda uma alegria bem maior, vacinado e protegido. Então aproveito aí a oportunidade, Maico, já me despedindo de você, desejando aí a todos um ano novo de muita luz, de muita paz, de muita esperança, e que nós possamos comemorar no ano que vem o sucesso que tenho certeza esse ano de 2021 vai ser para todos nós, brasileiros, cearenses, itapajeenses, irauçubenses, tejuçuoquenses, todos de prefeitos novos, e com certeza comemorando e vibrando durante todo esse ano de 2021. É isso que eu desejo para todos vocês, com a proteção de Deus antes de tudo. Agradecer ao Dr. Bastos pela participação na coluna Claras Ideias desta quarta-feira, e claro que a gente se encontra, Dr. Bastos, na próxima semana, já em um ano novo, já com outras perspectivas, já com outra visão de tempo também, nesse próximo momento, em um ano que já se avizinha, né? Então na próxima quarta-feira nos reencontraremos para mais uma pauta da coluna Claras Ideias. Ok, Mike, só para agradecer aqui as palavras do meu querido amigo Jefferson Filho, esse grande
esse grande amigo e um profissional extraordinário, político nato. Ele fez uma mensagem que você não leu, que achou grande, eu acho, mas muito bem feita, viu, Gerson? Parabéns aí pela sua visão sempre impecável, inoxidável e lapidar de uma grande pessoa que você é. Feliz ano novo aí para você, para sua família também, para todos vocês que nos ouvem, para todos os nossos ouvintes. Fiquem com Deus, uma boa tarde e até a próxima semana, se Ele assim nos permitir. Boa tarde a todos.